Estudo bíblico Êxodo 16, a fome no deserto. Verso 1, deserto de Sim. De acordo com Números 33, 10 a 12, o povo de Israel viajou ao longo do litoral, possivelmente pela costumeira rota até as minas do Sinai. Em Dofcar, voltaram-se na direção do deserto de Sim. Se Dofcar pode ser identificada com Serabt el-Kaden, então o deserto de Sim é a planície ao longo da margem do platô, situado no sudoeste do Sinai, chamado de Bet-er-Ramla. As indicações geográficas são demasiadamente precárias para termos muita certeza. Verso 2. A palavra congregação é usada quase no sentido de igreja. Realmente, o sentido é o da coletividade dos que foram chamados a sair da vida mundana ou do paganismo para se tornarem povo de Deus. Mais uma vez, as circunstâncias da provisão divina são combinadas para provar a fé e a obediência de Israel. Verso 3. A terceira grande murmuração foi causada pela fome. A pessoa ingrata sempre sonha com outras condições longínquas, nunca quer enfrentar o presente. Romanos 1, 21. Verso 4. O povo clamou por pão e carne. Verso 3. E Deus daria ambas as coisas. Verso 8. O maná foi chamado de cereal do céu. Salmo 78, 25. Em João 6, 26 e 58, Jesus chamou a si mesmo de o verdadeiro maná, pão da vida, do qual essa provisão no deserto serviu de símbolo e de tipo. As instruções sobre como juntar o pão igualmente testaria a obediência a Deus. Versos 4 e 5, verso 16 e versos 26 e 28. Verso 6. A perda de memória de Israel teria curta duração, porque naquele mesmo dia da murmuração eles testemunhariam não apenas a provisão, mas também seriam lembrados poderosamente de quem os havia tirado do Egito, a saber, o Senhor, seu Deus. Versos 11 e 12. Verso 7. A glória do Senhor. Termo adequado a ser usado porque o que Deus fez de fato mostrou sua presença junto ao povo. Glória refere-se tipicamente à manifestação da presença de Deus, o que o torna magnífico e leva à adoração. O olho da fé vê a glória do Senhor no pão, na carne que Ele fornece. Quem somos nós? Nós não somos ninguém. Por que vocês se queixam de nós? O fiel servo de Deus nada mais tem a fazer senão pregar e viver a palavra de Deus. Quem não aceita sua mensagem não está lutando contra homens, mas contra Deus. Verso 9. Colocada no contexto de instrução de como o Senhor agiria para supri-los, a quádrupla repetição dessa frase, as vossas murmurações, serviu para realçar a graciosa resposta de Deus em contraste com a ingrata murmuração contra ele. Para uma efetiva apresentação poética desse contraste, consulte Salmos 78, de 17 a 25. Verso 10. E eis que a glória. A evidência inequívoca da presença de Deus na coluna de fogo autenticou as palavras de Moisés e preparou o povo para a glória ainda mais velada do milagre seguinte. O brilho da presença de Deus sempre ilumina o mais árido deserto da vida.
quando aprendemos a buscar a sua face. Verso 12: sabereis. Se a destruição dos ímpios revela o poder de Deus, capítulo 14, verso 18, muito mais cuidado sobrenatural e misericordioso ele tem para com os seus, nas horas da maior dificuldade. Verso 13: codornizes. Na primavera, que corresponde aos meses de março e abril, capítulo 12, verso 2 e verso 4. Multidões de pássaros migram da África para a área do Mar Báltico, para evitar o extremo calor do verão. Uma das linhas de direção tomadas passa justamente pela parte do Sinai, onde os israelitas estavam. Um pouco de tempestade, um pouco de cansaço, poderia fazer que um sem número deles caísse exausto sobre a terra. No mês de outubro, há outra migração ali. Números 11, 31. Verso 15. Que é isto? Em hebraico, a pergunta tem a forma semelhante à palavra maná, meilinro. Que é isto? Que é o nome então dado a este pão do céu. Verso 4. Versos 16 e 17. Gomer. É uma tigela que equivale à medida de um pouco mais que 2 litros. Cada um encheu sua tigela, uns mais, outros menos. Verso 18. Medindo. Ou quer dizer que tudo foi recolhido em depósitos centrais e distribuído com justiça pela medida, ou que, na hora das colheitas, por uma medida exata, viu-se que aqueles que tinham mais que uma tigela cheia não tiveram mais que 2 litros. Paulo cita esse fato como um exemplo de justiça e fraternidade que deve existir entre os crentes. 2 Coríntios 8,15. A hora do aperto não é hora de ambições, de competições e de gula. Verso 20. Não deram ouvidos. Mesmo na hora milagrosa, há quem desobedeça à palavra de Deus. Verso 4. Verso 22. Se foi Deus que ordenou um descanso religioso para todos no 7º dia, é Ele mesmo que protege seu povo contra as consequências de ficar sem colheita de maná naquele dia. Verso 5 e verso 22. Verso 23, Santo Sábado. O que fica entendido é que o sábado semanal era normalmente guardado por Israel antes do Sinai. A ordenança relativa ao sábado, nos 10 mandamentos, foi uma codificação da observância do sábado, e não a sua inauguração. Verso 27. Saíram alguns. A dúvida, a desobediência e a curiosidade vãs são as forças que dirigem aqueles que ainda não aprenderam a ser dirigidos pela palavra de Deus. Versos 28 a 30. Verso 31, Casa de Israel. Um dos nomes usados para descrever Israel como sendo uma família única, de linhagem real, o profeta Ezequiel usa mais desse nome. Versos 33 e 34. Diante do Senhor, diante do testemunho. Num lugar santificado, mudando-se posteriormente para a Arca da Aliança, capítulo 25, versos 10 a 16. Logo que fizeram a arca e o testemunho, as 2 tábuas da lei, Arão então colocou lá a tigela selada, vaso de ouro, Hebreus 9:4, que preservava o maná. Verso 35. 40 anos.
O maná continuou a ser fornecido por Deus até chegarem a Canaã. Josué 5, 10 a 12. Quando os filhos de Israel chegaram à região da Transjordânia, eles já contavam com campos, vinhedos e poços de água. Números 21 e 22. Mas o maná parece ter continuado.